Muito bem, para participar desse próximo painel, nós convidamos para fazer parte da mesa como moderadora a professora doutora Márcia Carla Pereira Ribeiro, possui mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, procuradora do Estado, ex-procuradora-geral do Estado do Paraná. É consultora da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e também integrante de conselhos editoriais e consultivos de revistas especializadas. Obrigado pela presença. Convidamos também para compor a mesa como relatora a doutora Eliane Abrão. É advogada em São Paulo, possui mestrado e doutorado em Direito pela USP. Foi presidente da Comissão Especial da Propriedade Imaterial da OAB São Paulo. Palestrante e participante de diversos congressos na área de Direito, especialmente na propriedade intelectual no Brasil e no exterior. Obrigado pela sua presença. Convidamos também para participar da mesa como revisor o doutor Eduardo Licurgo Leite, advogado em Brasília, mestre e doutorado em Direito pela American University, Washington, Estados Unidos, professor do curso de bacharelado em Direito da Uniceub, da cadeira de Direito Autoral e no curso de especialização do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, da cadeira de Direito da Propriedade Intelectual e Tecnologia. Com a palavra, nesse momento, a moderadora, professora doutora Márcia Carla Pereira Ribeiro. Bom dia a todos. É com muita satisfação que atendi ao convite formulado pelo Marcos Wachowski, meu amigo e ex-orientando de doutorado. E nesse terceiro Congresso de Direito do Autor e Interesse Público, eu vou resumir a minha participação a enumerar os tópicos que me parecem essenciais para debate nesse painel. Na sequência, passarei a palavra à doutora Eliane Abrão, na condição de relatora, que apresentará as suas sugestões em relação ao tema debatido. Na sequência, ao revisor, o doutor Eduardo Leite, e abriremos espaço para a apresentação das questões pela plateia. E, ao final, pretendo apresentar uma síntese das conclusões desse painel. Os temas, eu dividi os temas, segundo o material que chegou às minhas mãos, dividi o tema em 5 pontos. Esses 5 pontos são relacionados à aplicação dos princípios gerais dos contratos, que já se encontram no Código Civil, como boa-fé, função social, probidade e a necessidade ou não de repetição destes. Segundo, a questão da cooperação. Se estabelecer cooperação em lei é algo passível, ou se cooperação é um aspecto que depende de questões econômicas que transcendem a norma. E se uma lei de direito autoral pode criar um ambiente de cooperação, é a minha pergunta. Há como lei criar um ambiente de cooperação? Faço essa pergunta. Depois, o terceiro ponto, quanto à revisão dos contratos, lesão, onerosidade excessiva, restrições à exploração. Lesão e onerosidade excessiva já estão no Código Civil. Restrição à exploração é um caso de licença compulsória e não de revisão. Então, a minha questão é se efetivamente a lei deve conter princípios relacionados à revisão, como previsto na proposta. Quarto item, a possibilidade expressa de licenciamento, além da cessão. Aqui eu não tenho nenhum comentário, porque efetivamente eu creio que são 2 instrumentos que precisam ser contemplados na lei, tanto o licenciamento quanto a cessão. E a necessidade ou não de averbação da cessão, e eu estendo, quanto à necessidade ou não de averbação da licença, relativamente ao direito autoral. Enumerados esses pontos, passo a palavra desde logo à relatora, a doutora Eliane Abrão, para as suas considerações. Muito obrigada, senhora moderadora. Bom dia a todos os colegas presentes, essas pessoas que se deslocaram numa São Paulo nada fácil de transitar, para estarem aqui. Aos que nos assistem online, os acessos têm sido animadores. O agradecimento em especial aos colegas especialistas que aqui estão, às autoridades, ministro Matias de Souza, Carlos Fernando Matias de Souza, aos nossos colegas
do mais alto nível, os que nos antecederam hoje, os que têm falado, esses de ontem para hoje. Em especial, eu preciso explicar por que eu estou aqui. Pela minha fala, vocês vão dizer que eu não deveria estar aqui, depois de eu completá-la. Mas quando recebi um convite irresistível, como são os convites do Manuel Pereira dos Santos, colega, amigo, parceiro de longa data, depois de aceito e quase às vésperas da primeira possibilidade de realização, disse: Manuel, nós precisamos conversar porque eu andei pensando, com as poucas informações que eu recebi, e eu cheguei à conclusão de que eu tenho muito pouco a contribuir. A bem da verdade, nada. Por quê? Porque eu tenho algumas considerações de ordem genética, do nascimento desse movimento de alteração da lei. Manuel, muito democraticamente, não retirou o convite, ao contrário, reiterou e pediu que eu viesse aqui expor o meu ponto de vista. Então, eu vou colocá-los, iniciando pelas razões que me levaram a discutir o próprio sentido deste novo anteprojeto de lei. Eu não consigo conceber, com base na segurança das relações jurídicas, que em pouco mais de 10 anos de existência de uma nova lei, nós tenhamos que revolver as decisões e as conquistas já feitas com uma nova lei. Se nós pensarmos 10 anos, é o tempo que, em média, leva, pelo menos os tribunais de São Paulo e do Rio de Janeiro, para decidirem, se pronunciarem e interpretarem assuntos que chegam ao judiciário, portanto, formando jurisprudência. Nós vamos revolver esse entendimento, nós vamos criar mais instabilidade. E, sem querer parecer agressiva, acho que é um pouco desrespeitoso à sociedade e ao próprio judiciário. Quando ele se acostuma a alguma coisa, nós já temos uma lei revogada, com outras interpretações daquilo que foi, sem nunca ter sido. Acredito que o MINC tem o dever e a competência institucional de trabalhar aquilo que ficou em aberto desde 88, nos artigos 215 e 216 da Constituição da República, que é que são os artigos que cuidam do acesso do cidadão brasileiro, das pessoas em geral, ao conhecimento, à ciência e à cultura. E, nesse sentido, imagino inadequado o MINC buscar liderar uma mudança de lei, quando, na verdade, ele tem uma competência específica. Estrategicamente, as mudanças de lei têm acontecido, e nós que estudamos e conhecemos a história sabemos, não por acaso uma lei em 73, não por acaso uma lei em 98. Não por acaso, porque a primeira lei, este movimento, é uma espécie de ola internacional. Este movimento veio a reboque, primeiro, das convenções de Berna e Universal de Genebra, em 1971. Então, se nós formos fazer uma pesquisa mundial, todos os países ocidentais criaram a sua primeira lei específica nesse período, ou logo após. Em 1994, acordo TRIPS, e nós tivemos, logo em seguida, uma nova onda de leis. Essas leis, que não causaram esse frisson junto ao parlamento, elas vêm muito bem conduzidas, competentemente conduzidas pela indústria, que disponibiliza a chamada criação autoral. Aliás, eu não sei se vocês repararam, no próprio logotipo aqui do nosso congresso, ele traz uma fita de cinema e traz uma mídia, né? DVD ou CD. Ou seja, ela indiretamente reflete exatamente esse aspecto industrial. Como se não bastasse, nós temos uma necessidade premente desde 88 de trabalhar pontualmente as limitações. É uma grita nacional. É uma grita que pode estar acontecendo em outros países do mundo, mas nós temos que trabalhar nacionalmente. Para isso, entendo, o Ministério da Cultura deveria atuar. Para isso e para ser eficaz, simples modificações